E o que que acontece? Sempre que chega na fase da escolha, na fase da decisão, a, a sua, a sua energia de interesse, né, de prazer pela vida, pelas coisas, ela para, ela estagna. Porque daí você fala assim, ah, não quero nenhum nem outro, não quero seguir nem o meu caminho da minha verdade, nem nada, não quero seguir nada, que é o que tá acontecendo aqui. Olá, olá, sejam bem-vindos ao Espelho Tarô. O meu nome é Cecília. Se você é novo aqui, eu tenho um recado importante para te dar. Aqui eu não farei leituras de previsão de futuro. Aqui eu utilizo o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Portanto, o objetivo das leituras dos signos é identificar comportamentos, padrões, sentimentos, desafios potenciais e que você possa confirmar algo que você já intui dentro de você, algo que você já sente. Porque quando a gente identifica esses comportamentos, sentimentos, padrões, o caminho que a gente quer percorrer fica muito mais claro. Portanto, não espere que eu vá falar o que vai acontecer com você. Assista essa leitura como quem olha no espelho e espera se conhecer um pouquinho mais. Lembrando sempre que é uma leitura coletiva, portanto não são todas as informações que vão ressoar com você. É importante que você pegue somente aquilo que você consiga confirmar, aquilo que você consegue sentir que é para você e deixe que o restante caminhe livremente. Vamos lá então, começar agora uma leitura para o signo de Virgem. Vamos lá, virginianos, vamos reconhecer aqui quem você está sendo externamente, né? Para o mundo enxergar aí quem você está sendo externamente nesse momento, o que você está vivendo. Quem é esse virginiano tarô? Espelho tarô, revela. Eu vejo aqui, ó, 4 de copas, gente. Aqui há uma estagnação emocional. 4 de copas é sobre isso, é uma estagnação emocional, sabe? É aquela fase da vida em que nada tá me enchendo muito os olhos. Eu não tô conseguindo reconhecer as coisas boas que eu já vivi, né? As coisas boas que em algum momento da vida já me preencheram, eu não tô conseguindo reconhecer isso. Ser grata por aquilo que eu vivi. Eu não tô nem aí, é como se nada tivesse feito sentido no passado e como se nada que tivesse sendo oferecido agora pra mim me brilhe tantos olhos, não me dê entusiasmo. Então, uma apatia emocional, sem vontade de viver grandes emoções, sem vontade de se lançar, sem vontade de conhecer pessoas novas, sem vontade de sonhar, de ter vontades, de fazer coisas diferentes, sabe? Apatia emocional, você não tá sentindo muito interesse por nada nesse momento. Eu vejo que é isso que você tá vivendo. Vamos entender aqui o que você não tá percebendo, né? Sobre isso, que talvez sustente aí essa postura. O que essa pessoa não está percebendo nesse momento na vida? Seis de ouros, as trocas justas e equilibradas. Aqui talvez você não esteja percebendo que você precisa aceitar ajuda. Sabe? Às vezes a gente precisa reconhecer que está numa posição um pouco desfavorável, mais vulnerável e que precisa aceitar ajuda. Às vezes você contribui aqui ou alguém contribui com você que você precisa reconhecer também que precisa de troca. Não é só receber ou não é só doar. Sabe, tem aqui esse movimento de troca justa, de dar e receber, de receber apoio, de aceitar apoio, e que você não está vendo. Então reflita aí com você se você está doando demais e recebendo de menos, ou se você está recebendo demais e doando de menos.
O que tá acontecendo aí nessa fase da sua vida que você não tá percebendo uma questão de troca aqui? Sabe quando você acha que porque o outro tem mais, seja mais tempo, mais equilíbrio emocional, mais dinheiro, seja lá o que for, a pessoa tem que te ajudar, ela tem que fazer tudo por você e você tá fazendo o quê? Tem que ter troca, tem que ter justiça nas trocas, porque senão fica em desequilíbrio. E a vida vai te cobrar aquilo que você não tá oferecendo pro outro, ou vice-versa. Se você também doa demais sem exigir o equilíbrio disso, você tá recebendo também por isso, o universo também vai cobrar de você. Aqui, talvez alguém esteja te estendendo as mãos para você viver algo novo, renovar a forma de sentir, de se conectar, de se emocionar. E você não está retribuindo essa ajuda, esse estender de mãos, essa troca, tá? Espelho tarô, revela para mim qual comportamento que fortalece então a caminhada. O que fortalece? Aqui tem essa apatia emocional, tem esse movimento de troca justa aqui que não está sendo observado, não está sendo visto, está sendo negligenciado, então você precisa aí fazer suas próprias avaliações. É importante que você mesmo faça a sua reflexão. Quando você sente que isso aqui pode estar falando com você, você mesmo faça suas reflexões. Se preciso, anote para tentar reconhecer, sabe? Onde na sua vida você não está percebendo alguma questão aqui de troca equilibrada, de receber ajuda, de dar ajuda, sabe? Vamos ver então qual movimento que pode fortalecer aí a sua caminhada, qual movimento fortalece a sua caminhada. 10 de espadas. Gente, 10 de espadas. Aqui, talvez um movimento que possa te fortalecer nesse momento da sua caminhada é aceitar uma dor, é aceitar um sofrimento. E entender também que depois disso só pode vir coisa boa, nova, porque aqui você já sofreu. Então é aceitar o fim de um sofrimento também. Tem uma coisa de reconhecer que houve sofrimento e que ele chegou ao fim e que agora é renovar, é aceitar o novo. Se lá atrás você sofreu com alguma coisa, você foi apunhalado pelas costas, doeu demais. Se você viveu um ciclo de autocobrança em exagero, de se importar demais com o que falam, com os julgamentos das pessoas, se teve uma humilhação aqui mental, de alguma forma você se sentiu ofendido mentalmente, foi a sua inteligência foi ofendida. A vida aqui, de alguma forma, você passou por um desafio muito doloroso, tá? E chegou ao fim, acabou. Isso te fortalece. O comportamento de sair dessa dor, de aceitar que acabou. Porque às vezes a gente ainda fica preso àquela dor, àquele sofrimento, àquela vergonha, àquela humilhação. Mas aqui chega. Enquanto você não aceitar que acabou, você não vai dar o próximo passo.
A vida, ela não vai te entusiasmar, né? Com as coisas novas que ela te trouxer, enquanto você não aceitar que aqui passou mesmo. Foi humilhado mesmo, foi apunhalado pelas costas mesmo, foi julgada, passou humilhação, passou vergonha. É aceitar que existiu e que acabou. Pelo menos acabou. Acabou a humilhação, acabou o sofrimento. Agora é virar a página. Esse movimento te fortalece. Aceitar a dor, reconhecer que existiu e virar a página, seguir em frente, olhar para o que a vida está oferecendo agora, o que passou, passou, sabe? Tem uma coisa assim. Então, é isso que te fortalece nesse momento. Espelho tarô, qual padrão aqui, repetitivo, que dificulta o crescimento, né? Porque às vezes você pode não estar enxergando essa troca que é necessária aqui. Talvez alguém estendendo as mãos ali para você reconhecer que houve dor, houve sofrimento, houve humilhação, houve uma morte aqui de quem você era, do que você acreditava. Doeu muito, sofreu muito, mas acabou alguém tentando te estender as mãos para te tirar disso, para que você reconheça, para que você siga em frente, vire a página, e você não aceitando essa mão. Mas, sabe, aceitar o fim da dor te fortalece. E de repente, você pode não estar enxergando ou não saindo desse ciclo, porque existe um padrão que dificulta o seu crescimento. Vamos ver qual padrão dificulta o crescimento dos virginianos aqui. Qual padrão dificulta o crescimento? Os enamorados. Os enamorados. Aqui, os enamorados é o quê? É a fase da escolha. De qual caminho de vida você quer seguir? Você quer seguir aquilo que exalta a sua imagem para as pessoas? Ou você quer seguir as suas próprias virtudes, aquilo que você realmente acredita? Aquilo que é mais digno para você, não para a religião, não para sua família. O que é digno para eu viver? O que a minha alma anseia viver? É sucesso, é reconhecimento, é um grande amor, é riqueza? O que para você faz sentido? Mas que de repente você segue o caminho da aparência, do que vão pensar, sabe? Porque muitas vezes as pessoas colocam esse arcano aqui como o que é bom e o que é mal, o que é espiritual e o que é material. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o que é certo é o que é certo para você. E o que é errado é aquilo que você quer suprir a expectativa do outro. Que muitas vezes pode ser a expectativa do outro em relação à religião, por exemplo. Ai, você tem que ser mais humilde e amoroso. Mas sabe, de repente que você quer ter sucesso e solitude, não sei. Sabe? Então aqui, talvez você tenha o padrão de não conseguir definir qual caminho seguir, porque chega no momento da vida em que você fica nesse impasse. Seguir o que esperam ou seguir o que eu acredito? Seguir o que esperam, o que eu aprendi, o que era certo pela família, ou sei lá, sabe? Tem alguma coisa dentro de mim que fala que o meu caminho não é esse aqui que eu aprendi na família, é outro, não é esse aqui que eu aprendi na religião, sabe? Eu quero outra coisa. Então, assim, você repete esse padrão e é ele que dificulta o seu crescimento. Chega na hora de fazer uma grande escolha, de seguir um caminho, você se mantém nessa dor, nesse sofrimento, desse impasse, de qual caminho eu sigo. O da minha verdade ou o da vontade? Porque a vontade muitas vezes é seguir o que é mais fácil, o que esperam
para não ser rejeitado, para não sentir essa dor de novo, esse sofrimento, essa vergonha, essa humilhação. Não quero passar por isso de novo. É muito mais fácil continuar seguindo ali pelo que esperam de mim, fazendo teatro muito bem, vestindo a máscara muito bem, sabe? E não deixando a minha verdade, aquilo que eu reconheço sobre mim, a minha luz e a minha sombra integradas, elas são a minha força, o meu bem e meu mal, sabe? A minha ambição, ela também é força, não é vergonha. Só que você tem esse padrão. E aí o que acontece? Sempre que chega na fase da escolha, na fase da decisão, a sua energia de interesse, né, de prazer pela vida, pelas coisas, ela estagna. Porque daí você fala assim, não quero nenhum nem outro, não quero seguir nem o meu caminho da minha verdade, nem nada, não quero seguir nada, que é o que tá acontecendo aqui. Eu quero entender melhor esses 6 de ouros, porque eu quero entender o que você não tá percebendo aqui. Se você tem algo para compartilhar, para estender a mão para alguém, ou se é a mão de alguém que tá sendo estendida aí para você e que você não tá olhando. Clarifica para mim esses 6 de ouros aqui. Gente, o sol com a rainha de espadas. Eu entendo aqui como você precisa reconhecer, iluminar, perceber uma inteligência aqui que você tem e uma capacidade de romper com limitação. Então, o que pode estar acontecendo aqui nesses 6 de ouros? Você está se doando demais para outra pessoa, para outra coisa que não é aquilo que você quer ou que está no seu caminho. E aqui pede assim, põe o pé no chão, eleve o emocional eleve o racional sobre o emocional e corte toda relação que esteja em desequilíbrio. Aqui tá pedindo para você iluminar essa questão, enxergar que você tá oferecendo mais pro outro do que o outro tá oferecendo para você. Então aqui tá falando para você sofreu e você aprendeu já com esse sofrimento. Então você tem capacidade de romper com esse ciclo de troca injusta, de você de novo, doando mais do que recebendo. Perceba isso e corte essa troca aí que tá em desequilíbrio, né? Por que a troca tá em desequilíbrio? Porque toda vez que você chega na hora de escolher entre continuar ajudando essa pessoa, vamos colocar isso como exemplo, ou seguir o que você acredita, você paralisa e fica na mesma. E não sai da dor, fica repetindo, ciclo de indecisão. E aqui pode estar falando mesmo de relacionamento. Bom, não é previsão, né? Aqui é para você reconhecer traços seus. Traços seus. Você tá numa fase de apatia emocional na vida, não querendo olhar nem o que foi, nem o que vem, tá paralisado ali, não consegue sentir entusiasmado com a vida. O que você não tá percebendo é uma troca injusta na sua vida. Um comportamento que te fortalece é aceitar que a dor existiu, a vergonha, a humilhação existiu, você passou por isso sim, mas acabou. É hora de virar a página dessa dor. E o padrão que dificulta é sempre ficar nesse impasse na hora da escolha. O que você quer ou aquilo que é momentâneo. O que você quer para a vida a longo prazo, que vai te fortalecer, que vai te tornar uma pessoa autoconfiante, com autoestima.
que vai fazer você se orgulhar de você mesmo? Ou você quer o prazer momentâneo? Continuar numa situação em que as pessoas esperam que você continue ali, sabe? Mais ou menos isso. Então, é sobre alguns aspectos sobre você. A gente já viu aqui, então, o padrão que tá dificultando. Vamos ver o que a vida tá tentando te ensinar nesse momento aqui, virginiano. O que a vida tá tentando ensinar? Uau! O louco. A vida tá tentando te ensinar a renovar a vida, se lançar no novo, a ter coragem. Ter coragem de deixar pra trás. Se até agora você não se orgulhou das suas escolhas, é hora de se lançar no novo, de ter coragem de fazer o movimento contrário. Se até agora eu fui nesse fluxo e só me fez paralisar emocionalmente, e só me fez me sentir culpado, envergonhado com a vida que eu levei até agora, então eu preciso ir na direção contrária. Aqui tá pedindo para você renovar a vida, seguir por novos rumos, fazer tudo diferente, ter coragem para isso, ter coragem de seguir num novo rumo, mesmo que você não consiga enxergar o horizonte, mesmo que você não consiga enxergar a trilha para onde você tá indo, apenas não continue mais na direção que você estava indo, sabe? Porque esse padrão na hora da escolha te paralisar, te faz sempre chegar na apatia emocional, sempre ficar sem rumo, sempre agindo na dor, na vergonha, na humilhação de tudo que viveu até aqui, sabe? A vida que eu construí até aqui, não me orgulho dela. Eu tô sempre dando mais do que recebendo, porque eu não quero ser fria, porque eu não quero mostrar esse meu lado, entender que esse seu lado é uma força, é uma potência, é um talento seu, sabe? Não é frieza, não. Aqui é impor limites, é agir com consciência, porque você tem consciência sobre a sua vida. Aqui você tem, mas você tem medo de seguir um novo caminho, de seguir o próprio caminho, as próprias escolhas. E a vida tá tentando te ensinar isso. Você pode recomeçar. Você pode recomeçar de uma forma completamente diferente. Você pode começar pelo impulso de fazer algo diferente, pelo instinto, só com a coragem, sem levar nada do que você aprendeu no passado, sem levar nada do que você viveu no passado. Apenas seguir leve em direção ao novo caminho, que é o louco, que se lança frente ao abismo, porque ele acredita que ele vai voar, ele não acredita que ele vai cair. Então, quando você escolher ir em uma direção oposta da que você viveu até hoje, acredite que essa direção oposta vai te levar ao topo e não a mais arrependimento. Aqui é sobre isso. Que leitura forte, gente. Que leitura forte. Aqui é pra alguém que precisa ter coragem de viver algo diferente de tudo aquilo que viveu até agora. Porque não se orgulha da vida que teve, continua aí dando mais do que recebendo, sendo que tem um talento enorme de agir com mais consciência, sabe? Alguém que aqui é mais pé no chão. Mas daí, como talvez no seu entorno as pessoas não sejam, as pessoas cobrem um emocional. Ai, mas você tem que amar porque é da sua família. Ai, mas você tem que cuidar porque tá precisando. E você não é assim. Tem uma coisa assim, tá? Então, vamos aqui ver espelho tarô. Revela uma prática para essa pessoa sair dessa situação aqui. Meio que virou, não virou, peguei. É óbvio, a morte. Tá na hora de encerrar um ciclo completamente da vida. Tudo que você, como eu falei no louco aqui, a vida tá tentando te ensinar que você pode recomeçar de uma forma completamente nova, com coragem.
E a prática para você fazer essa semana é começar a cortar. Cortar a forma que eu falo, mas que não me agrada, que no fundo não era o que eu queria falar de fato. Cortar o relacionamento que eu sei que não é pra mim, mas eu fico ali preocupada com o que a pessoa vai sentir, preocupada com como a pessoa vai me julgar. Encerra. Aqui a prática para a semana é encerrar ciclos. É deixar morrer o velho. O velho comportamento, o velho pensamento, o velho sentimento, os velhos amigos, as velhas relações que não cabem mais na nova vida, no seu recomeço, o recomeço para se orgulhar de si. Então, aí durante a semana é fazer essa prática extremamente difícil e dolorosa, porque encerrar ciclo de morte aqui não é fácil. A morte ela é sempre dolorosa porque ela corta na raiz. Acabou. Acabou. Agora é fazer tudo de novo. Tudo de novo não, tudo novo. É fazer tudo novo. Porque acaba e só pode começar algo novo. Acabou. Sabe? Então, encerrar ciclos aí pra semana. É descobrir consigo mesmo aí o que precisa morrer. Os velhos hábitos que precisam morrer. Para que você comece a construir uma vida que você sinta orgulho, tá? E aí, vamos, para finalizar, vamos entender aqui qual potencial se desperta quando você começar a agir com consciência. Se essa leitura aqui fez sentido para você e você tomar consciência de cada aspecto seu desse aqui, ou sobre um ou outro, vamos entender qual potencial nasce quando você começa a agir com consciência. Qual o potencial, espelho? De sair do luto. Sair do luto é um 5 de copas aqui. O 5 de copas é a pessoa que fica presa à tristeza e não consegue olhar para coisa nova que a vida tá oferecendo, como você tá apático ali emocionalmente, né? Você tá apático emocionalmente porque você não sabe o que fazer. Não sabe se larga uma coisa, se começa a outra, se larga as duas. E aqui tá falando, tem alguma coisa que se rompeu, tem alguma coisa que morreu, que traz dor, que traz sofrimento, que precisa viver o luto para encerrar esse ciclo, para seguir em frente. Então, o potencial aqui é sair do luto. É reconhecer um luto. Na verdade, acho que aqui faz mais sentido reconhecer um luto. Entender que algo aqui se finalizou, acabou na sua vida, por mais triste que seja, é hora de olhar para o novo. E é sobre tudo isso mesmo que falou a sua leitura. Mas tem uma questão aqui de bastante apego emocional. Você não consegue viver lutos. Lutos te geram uma grande ansiedade, um grande medo. Te fecham emocionalmente de uma forma dolorosa. Então você não quer olhar. Você tem dificuldade de encerrar aqui, tá? De encerrar sofrimento, de encerrar dor, términos. Mas isso vai despertar em você quando você começar a agir com consciência. Você perceber que você não pode ajudar mais do que você recebe em troca. Que você não pode mais se manter nesse ciclo de vergonha de tudo que você viveu até aqui, de culpa. Sabe? De não sentir prazer ou admiração pelo que você construiu até aqui. Dessa dificuldade em escolher o caminho que te agrada e não o que agrada os outros e não o que agrada momentaneamente, de escolher o caminho que eleva o seu crescimento pessoal, que desenvolve mais a inteligência, o potencial que você tem. Então, quando você reconhece tudo isso aqui, você começa a despertar a capacidade, o potencial de viver o luto como tem que ser vivido, que é chorei, senti, enterrei e acabou, vou seguir em frente. Eu vou olhar para o novo que a vida tá me oferecendo. Você aprende isso, você desperta esse potencial. Entenderam, virginianos?
Então é isso que eu tenho para vocês. Se você gostou dessa leitura, se inscreva aqui no canal para que eu possa aumentar essa comunidade, para que leituras como essa cheguem a mais pessoas. Comenta aqui para mim, eu vou ficar muito grata em saber o que você achou dessa leitura, se ressoou com o seu momento. Curte, comenta, compartilha, me ajude, né, como eu disse, a crescer aqui o canal. E é isso, eu fico por aqui, agradeço muito se você ficou até aqui ao fim da leitura comigo. E a gente se vê nas próximas leituras, um grande beijo.